Meu filho, no início deste ano, se suicidou. Tinha depressão e já havia tentado antes. Se tratava com um psicólogo e psiquiatra. Meu sogro se suicidou também há 55 anos atrás. Queria Tá. saber se pode ter alguma relação com os dois fatos. Bom, existe algumas coisas bem interessantes com relação a isso das pessoas que trabalham com atendimento a essas questões de suicídio em família. Tanto que quando ocorre um suicídio em um determinado grupo familiar, nós costumamos trabalhar considerando que todos os que participaram daquela experiência do suicídio são chamados de sobreviventes. Então, toda a família que está ligada a uma história de suicídio, por exemplo, desencarna o filho, então a mãe, o pai, os irmãos e os colegas de trabalho, os colegas da escola, eles têm que ter uma atenção bem especial, porque a experiência ela costuma traumatizar muito o grupo familiar. Então, você tem que observar essas circunstâncias como se esses todos ficam fragilizados pela história, né? Então, uma história de suicídio numa família machuca muito as pessoas. E algumas das criaturas de um grupo familiar que são mais frágeis, eles têm essa história muito perto de si. E a gente sabe quando acontece um acidente desse tipo, uma ocorrência dessas, por exemplo, numa escola, você tem que ficar bem atento, senão você vai ter outras ocorrências dentro da mesma escola. Quando ocorre um suicídio, há uma tendência de terem reincidências em outras pessoas da mesma escola. Então, tem sempre um cuidado na divulgação desses fatos, para que não promova fenômenos semelhantes. Então, isso tudo é uma preocupação que a gente tem que ter quando cuida disso. A gente tem que fazer a divulgação de maneira que não exponha demais, para não criar estímulo em determinadas pessoas que já estejam fragilizadas com esse tipo de ideia. No caso específico que está sendo colocado, a distância é longa, de 55 anos, né? É bem longa, distante. Então, não dá para a gente dizer que ele seja alguém influenciado diretamente por essa história, porque ela está, de certa maneira, antes do nascimento dele. Então, o que, que pode ter aí? Nós podemos ter três hipóteses. Hipótese número um: ele, na verdade, já é uma alma frágil sozinha, independente da história do avô. Ele, mesmo que o avô não tivesse cometido esse tipo de ato, ele já traz as fragilidades, as naturais dificuldades que ele possui. E ele já é um espírito que já possui, assim, as suas próprias dificuldades de lidar com os dramas que a vida possui, independente daquilo que aconteceu com o avô. Mas ele ouve as histórias em casa. Aquilo não está diretamente ligado a ele, mas ele ouve essas histórias. E essas histórias podem fazer com que ele acabe se sentindo atraído por essa coisa, assim, né? Por meu avô, meu avô se suicidou e tal. E essa coisa, de repente, repetida dentro de casa, acabou, de certa maneira, ele já é frágil, se sentindo, não estou dizendo com isso que a gente teve responsabilidade pela decisão que ele tomou, mas a história pôde fazer uma espécie de sobrevivente tardio do fenômeno do suicídio lá atrás, que ele, sabendo, armazenou dentro dele. Os outros sabem e não armazenaram, mas ele, por ser frágil, armazenou. Então, a primeira hipótese pode ser essa. Ele acabou se estimulando. Uma segunda hipótese: o rapaz pode ser vítima de um processo de perturbação que vem desde o avô. O avô sofre uma perseguição, os espíritos perturbadores que ficaram no lar permaneceram na geração seguinte, que são a geração da pessoa que está perguntando, dessa mãe, tentando fazer o processo de perturbação, não conseguiu êxito, não conseguiu, tentou perturbar, mas as pessoas acabaram
um deprimiu, o outro entrou para o alcoolismo, o outro foi para... mas não alcançou o suicídio, mas ele pode ter rondado uma geração e não conseguiu. E agora alcançou sucesso no desejo negativo dele de perturbar as pessoas dentro do lar, e aí encontrou alguém mais frágil e conseguiu fazer esse processo. Então, isso também é uma possibilidade. E a terceira é que seja o mesmo espírito. É uma hipótese mais remota, mas não deixa de ser, não pode ser descartada, de que ele reencarnou e pode ser um reincidente, cometeu suicídio novamente. Porque há uma tendência da gente repetir as faltas do passado, e os suicidas, às vezes, acabam reincidindo nessa falta. Portanto, essas possibilidades todas existem. Independente de qual é a causa, vamos trabalhar o remédio para isso. O remédio é proteger a condição do lar para que essas entidades, se elas existem, elas possam ser assistidas. Nós temos agora pessoas que serão sobreviventes do primeiro e agora os sobreviventes do segundo suicídio. Precisamos ter muita fortaleza de espírito, e aí o culto do evangelho no lar, a oração, a percepção da responsabilidade durante a vida precisa ser bastante trabalhado para que coloque coragem e força em todos os que estão envolvidos nessa história. E também, além das orações e da proteção do lar, fazer todo o trabalho que for possível ser feito, no sentido de orar por aqueles que já partiram, porque nós nunca podemos perder de vista que o suicídio, em que pese não ser uma opção satisfatória para o espírito e em função dos sofrimentos que vai gerar no futuro, ainda considerando todas as dores que eles geram, eles não são um caso sem solução, absolutamente. Depois de um certo período, o espírito retoma a sua história, o espírito refaz o seu caminho, e nós vamos encontrar muitas entidades, depois de um longo período de refazimento, que refazem suas histórias, se colocam de pé e seguem a sua caminhada, porque todos nós seremos espíritos resolvidos. O seu filho se suicidou. Ele tomou uma decisão que ele não deveria ter tomado. A decisão que ele tomou leva o espírito a determinadas experiências no mundo espiritual que ele não precisaria passar. Mas mesmo essas experiências, dolorosas como sejam, elas não são o fim da história de todos nós. Haverá lá na frente a retomada da história. Só que a história retoma do ponto onde ela parou. O fenômeno que foi o gatilho para a realização do suicídio volta a acontecer, para que ele mostre que nessa segunda vez ele conseguiu ter coragem de ultrapassar essa barreira. E ele vai repetir essa experiência até que ele tenha fortaleza de espírito para passar por ela sem cometer o suicídio. O tempo que for preciso para isso, a vida vai esperar que ele amadureça. Enquanto isso, os outros vão caminhando. Ele pode, provavelmente, perder a conexão com uma parte do grupo espiritual que ele está vinculado, porque esses avançam e ele vai ficar um pouco mais para trás. Mas ele também vai ter seu momento de despertamento e vai, ainda que na retaguarda, seguir com um novo grupo na direção da felicidade, que é o destino de todos nós.